Oi. Começar? Pode. Boa noite a todos. Mais uma vez é uma alegria nós podemos estarmos reunidos como igreja para juntos agradecer por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, mas em especial pelo que Ele é nas nossas vidas, o Salvador das nossas vidas. Estamos aqui para glorificar a Deus, que não poupou o seu Filho para morrer naquele madeiro, para salvar a mim, para salvar a você, para que um dia, quando tudo aqui se findar, nós estaremos face a face, alegremente, face a face com Ele, podendo desfrutar da eternidade. Amém? Eu gostaria de iniciar este culto cantando o hino de número 46. Hino de número 46. Vou pedir para o pastor vir me ajudar, porque eu ainda não estou com a garganta muito boa. Já não canto bem. A garganta ruim. 46. Eu perdido, pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta aos Coríntios 12. 2 Coríntios 12, nós leremos do 7 ao 12. Capítulo 12 de Coríntios, do 7 ao 12. O espinho na carne. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne,
mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Nesse momento que nós estamos passando, nessa quarentena, o nosso desejo nesse momento é que o tempo corra e passe logo esses problemas, no qual todos nós estamos ali vivenciando. Nos enganamos ao pensar que Deus é obrigado a tirar todos os espinhos que encontramos enquanto vivemos. Deus está no controle de tudo e quer usar esse momento para nos conduzir em meio a Ele, nos levando a tirar boas lições e mudarmos aquilo que não lhe agrada em nosso viver. Devemos ter sempre a consciência, a dependência de Deus nos tornando fortes em Cristo Jesus. Paulo continuou com o espinho e foi usado grandemente por Deus. Amém? Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Isso denota a nossa dependência a Deus. Nós tenhamos isso no nosso coração neste momento de quarentena, no qual nós não podemos estar junto com os amigos, com os irmãos, com os familiares, famílias, mas que nós estejamos com Jesus. Amém? Uma oração, o pastor vai orar agora pela igreja, pela nação e pelas autoridades, para que as autoridades digam exatamente aquilo correto, aquilo que vem do coração de Deus, para que nós hajamos exatamente do jeito que eles mandarem e que seja a vontade de Deus para as nossas vidas nessas semanas que virão ainda. Glorificado seja o Senhor da nossa vida. Agradeço a Deus, ao Senhor, por essa oportunidade que temos de pararmos o nosso tempo, nesse tempo permitido pelo Senhor agora, dos nossos afazeres, das nossas preocupações, e debruçarmos diante do Senhor em oração, com a certeza que o Senhor vai ouvi-la de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. Abençoado, Pai, seja nós no Senhor e Jesus Cristo, que o Senhor conduza a sua igreja nesse tempo de isolamento, abrace cada um dos seus membros, ó Pai, ó Deus, que eles se deleitem na Tua presença e esperem no Senhor, ó Pai, todas as providências. Mas também queremos pedir pelas autoridades civis, militares, eclesiásticas do nosso Brasil. Ó Pai, precisamos de respostas e precisamos de esperança nesse tempo. Por isso, ó Pai, colocamos toda a autoridade colocada pelo Senhor agora, ó Pai, governando o nosso país, na área legislativa, judiciária, executiva. Ó Pai, que nós tenhamos recursos necessários para que esta pandemia, ó Deus, seja sanada em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, as famílias que também, porventura, que nós sabemos que existem, que estão com a necessidade, ó Deus, de seus lares, necessidade de medicação, necessidade de alimento. Ó Pai, que o Senhor, ó Deus, o Deus do impossível, possa, ó Deus, ajudá-los em nome de Jesus. Que haja liberalidade das pessoas que possam ajudar, ó Pai, e que haja o Teu favor na vida deles também. Abençoa-nos, Deus, nesse culto. Abençoa a irmã Valéria, que está na direção do mesmo, e também toda a primeira igreja batista de Caiabu reunida, juntamente com os nossos amigos, irmãos de outras igrejas. Ó Pai, louvado seja o Senhor, engrandecido seja o Senhor, o Seu nome na nossa vida nesta noite. E que nós, ó Pai, o que vamos ouvir aqui, possa, Deus,
acalantar o nosso coração, ó Deus, animar o nosso coração, para que num breve e momentânea tribulação que estamos vivendo, possamos assim mesmo, Pai, agradecer ao Senhor. Louvado seja o Senhor nesta noite. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu passo a palavra ao pastor. A graça e a paz do nosso Deus, aos irmãos, aos amigos que mandaram um recado para mim pelo WhatsApp, dizendo que iriam assistir, e eu agradeço a sua presença no nosso meio, e que a palavra do Senhor aqui proclamada não venha do meu coração, mas venha do coração de Deus ao seu coração. Que a palavra que for aqui verbalizada, explanada, tenha o único objetivo de glorificar o Senhor e não a nós mesmos. Por isso, abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 26 a 28. Hebreus, capítulo 9, 26 a 28. Eu creio que todos acharam, e acompanhem aí em suas versões, e eu vou ler aqui na minha versão. Hebreus 9, 26 a 28, diz assim a palavra: Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele se manifestou uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Jesus foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Vamos orar mais uma vez. Pai, louvado seja o Senhor mais uma vez através da sua palavra. Ó Deus, que ela encontre guarida nos nossos corações, a começar pelo meu. Ó Deus, que eu seja usado por Ti, ó Deus, para o louvor da sua glória. Usa-me conforme a Tua vontade. Não porque eu sou o melhor, mas que o Senhor, ó Deus, me instrumentaliza para o louvor da sua glória, que oramos. Amém. Amém. Como nós estamos vivenciando, as coisas mudaram, as atividades mudaram. Hoje, por exemplo, nós estaríamos em Caiabu, no templo, reunido com os irmãos ali, e cremos que isso faz muita falta para nós. Como pastores, não há dúvida, eu me coloco como exemplo, nos preocupamos com a vida espiritual das nossas ovelhas e também daqueles que nos visitam, que sempre estão conosco, mas que ainda não tomaram ainda uma decisão ao lado de Jesus. Na minha mente, você que nos ouve, eu dentro do templo lá da primeira igreja batista em Caiabu, eu vejo os irmãos em cada lugar específico, porque nós temos uma tendência de sentar sempre no mesmo lugar, né? Então agora eu consigo ver os irmãos, né, ali assentados e também ouvindo, né, a palavra do Senhor. Mas principalmente a nossa preocupação é daqueles que estão na igreja, que frequentam a igreja, mas assim não tiveram uma experiência com Jesus. O tempo está se esvaindo, a vida parece que está por um fio, e nós estamos vivos e precisamos vivenciar essa experiência com Jesus. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse algo que me chamou a atenção essa semana. Estavam especulando que ele iria abandonar o Ministério da Saúde, e ele disse que não abandonaria a guerra neste tempo. Independente de situações políticas, isso não vem ao caso agora. Mas ele falou uma frase essa semana que me chamou a atenção. E que ele disse que ele aprendeu com seus mestres que o médico não desiste do seu paciente. E é exatamente isso que eu quero pensar com os irmãos esta noite. Aqueles que precisam da nossa ajuda espiritual, aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão pálidos e até anêmicos diante da palavra de Deus.
E esse tempo, não duvidem disso, pode haver um esfriamento espiritual muito grande. É exatamente isso que o diabo quer, colocar dúvida no nosso coração. E tudo que foi construído, talvez, tudo que foi falado, tudo que foi ensinado, facilmente pode ser esquecido na mente humana. Porque as situações, as tribulações, podem nos tirar a paz. E nos tirando a paz, pode nos deixar sem esperança. É exatamente isso que eu quero trabalhar com você essa noite. Preocupado com você. Eu não conheço a sua vida, você é do outro lado. Eu não conheço o seu coração. Eu não sei se você já teve uma experiência com Jesus. Eu não sei. Mas essa noite eu queria dizer que em Jesus, há esperança. A carta de Hebreus, toda ela escrita, há uma preocupação eminente com a igreja de Jesus, com as comunidades que estavam ali reunidas. Uma preocupação que se espelha nas exortações extremadas. Os dias eram difíceis, hoje também o são. A carta de Hebreus ela tem esse cunho de exortação para que haja um contentamento na vida espiritual. Olha lá, eu queria que você abrisse Hebreus capítulo 2, deixa aberto o capítulo 9 para que vamos voltar lá, mas Hebreus capítulo 2, versículos de 1 a 3, nos mostra esta preocupação eminente naquele momento das igrejas. Olha só, Hebreus 2, de 1 a 3 diz: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu um justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Está tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor. E depois foi confirmada pelos que a ouviram. Por que é urgente, então, nós nos apegarmos à palavra do Senhor? Porque está em jogo a nossa vida. E ele usa a frase, para que dela jamais nos desviemos. E eu grifei em Hebreus 2, de 1 a 3, no texto que foi lido, algumas palavras. Olha só, as verdades ouvidas, jamais nos desviemos, toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, e isso está comprovado em todo o Antigo Testamento. Aí, anunciada inicialmente pelo Senhor e depois confirmado pelos que a ouviram. Ou seja, Jesus, ele falou, e aqueles que ouviram foi falando às outras pessoas. É urgente nos apegarmos à palavra do Senhor nos dias de hoje. Porque dela jamais nós desviemos, que não erremos o alvo a nós proposto, que quem não vive na palavra de Deus coloca-se no perigo, não há esperança. Por isso que Hebreus é enfático. Ele diz: as verdades ouvidas, jamais nos desviemos. Nós devemos amar esta palavra enquanto estamos vivos. Porque quem não vive na palavra vive sem esperança. Aí a pergunta que ele diz ali para mim, ou no texto que lemos: como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Uma pergunta fundamental ao nosso coração esta noite. Se levarmos a sério, se compreendermos hoje, será a diferença na sua vida, entre vida e morte, ou vida ou morte. Talvez você que me ouve até duvide, até diga: isto é utópico, isso não existe. Porém, eu quero desafiá-lo esta noite.
Eu quero desafiá-lo a ouvir e você mesmo chegar a esta conclusão, fazendo uma pergunta ao seu coração: há esperança para mim? Há esperança ao seu coração hoje? Sim, diante do texto que lemos em Hebreus 9, 26 e 28, há esperança para o homem. Por isso, essa nossa preocupação de revelarmos, sempre que possível, a mensagem do Senhor. Porque os dias estão breves. Hoje temos essa pandemia, mas as coisas vão piorar, a Bíblia diz. E a Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. Há esperança no seu coração. Você ama a palavra do Senhor. Você a compreende. Ela é para você. E eu chego à conclusão que sim, há esperança em Cristo Jesus. Diante do texto que lemos, olha lá o versículo Hebreus 9, 26. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele manifestou uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo. Ou seja, há esperança. Sim, há esperança em Cristo, porque o sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e eficaz. Ele não se repete porque ele é perfeito no seu propósito. Olha que interessante. O sacrifício de Cristo não se repete, ele é perfeito e eficaz. A palavra manifestou, no grego, significa tornar manifesto. Olha que interessante. E refere-se à sua auto-manifestação na terra. Ele veio como homem. Lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Ele revelou-se ao homem como um homem de propósito. Deus ali se encarnou e se tornou homem com um propósito. Manifesto. Ele se manifestou, auto-manifestou-se. Quando eu olho 1 Timóteo 1,15, não precisa abrir, eu leio para você que diz assim: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A versão NVI dá como pior. Aqui Paulo escreve a Timóteo e ele diz que Cristo veio ao mundo como homem para salvar. Salvar quem? Os pecadores. E Paulo se coloca no bojo como um pecador. O sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e eficaz. Eu preciso também compreender que o pecado aqui usado é no sentido de culpa. Todo ser humano é culpado diante de Deus. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos pecaram. De A a Z. Passado, presente e futuro. Todo ser humano que nasce agora, ou está nascendo agora, ele nasce pecador. Ele não é justo, ele é injusto. E Cristo, o sacrifício de Cristo, ele não se repete, é perfeito e eficaz. Para aquele que reconhece que é um pecador. Só a paz, só a esperança naquele que entende que o sacrifício de Jesus é por você. O direito do pecado sobre nós pode ser cancelado então, porque Cristo veio salvar os pecadores. E o objetivo da missão de Cristo era tornar isso possível. Cristo morreu como uma ovelha. Isaías diz isso.
ele se entregou em favor dos homens. O sacrifício de Cristo, ele é perfeito e eficaz. E somos pecadores. Ele morreu por nós. E o objetivo da missão de Cristo é exatamente isso, salvar você. Quando eu olho 1 Timóteo também, capítulo 2, do 3 ao 6, aqui tem uma oração de Deus para a sua vida, que diz assim: isto é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus, eu quero enfatizar aqui, um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem em Cristo Jesus, no qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. E esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Está aqui mais uma vez confirmando ele tornar manifesto, ou auto-manifestação. Ele veio com esse propósito, salvar o ser humano. E é interessante que agrada a Deus e Deus deseja que todos os homens encontrem em Cristo Jesus a esperança. Porque é bem claro, né? Há um só Deus e um só mediador. Não tem outro mediador. Ninguém fez o que Jesus fez. Morreu na cruz por amor a você. Ele manifestou isso em vida como homem. Ele não brincou nessa terra. Ele veio para servir ao seu Pai e servi-lo em toda a sua existência. E Deus se agrada que todos se salvem. Ou seja, um Deus e um Salvador. Cristo é o único e não voltará a acontecer. Há somente um Deus para todos os homens e somente um mediador para todos os homens, o homem Cristo Jesus. É urgente essa palavra. Não para nos colocar medo, pelo contrário. A palavra diz a verdade, e a verdade sempre, às vezes, nos machuca. Mas é necessário. Porque se nós queremos ter esperança nesse mundo, nós precisamos compreender que o sacrifício de Cristo não se repete. Por que não se repete? Porque ele é perfeito no que fez e eficaz, porque perdoa os pecados dos homens. Perdoa. Ele não voltará a realizar isso. O que ele já fez já é perfeito, já é suficientemente claro para mim e para você. Mas segundo ponto que eu quero trabalhar na sua vida, e eu digo que se nós não levarmos a sério esta tão grande salvação, como escaparemos nós, né, se não levarmos a sério? O homem morre fisicamente e é definitivo. Olha que interessante. Cristo veio a este mundo, foi perfeito e eficaz. O homem morre fisicamente e é definitivo. César Borgia, eu acho que não é parente dos Borges, não. Eu creio que não. Em seus últimos momentos de vida, ele exclamou, no leito da sua morte: eu tenho providenciado no curso da minha vida para tudo, exceto a morte. E é verdade. Quantas estão vivendo sem pensar na morte? Talvez a pessoa pense assim: mas a morte é para os velhos. Enganam-se. Tanta gente está morrendo de novo. E ele continua: e agora, infelizmente, estou para morrer, embora totalmente desesperado. Ou seja,
ser humano, ele morre fisicamente uma vez e é definitivo. Olha o texto lá. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois enfrentar o juízo. Não há como morrer, levantar-se e morrer de novo. É um evento que nunca pode ser repetido. E não será. É óbvio que nesse mundo tem de tudo. Seitas, heresias, que enganam as pessoas. Enganam mesmo. Não vamos entrar nesse pormenor, porque teríamos que ver alguns textos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, mas continuemos aqui. O caminho onde nós não retornaremos, ninguém volta para cá. Pelo menos que eu saiba. Não é verdade? Agora eu faço uma pergunta a você. Você está preparado para a sua morte? Lembre-se que o homem morre e vem o juízo, o texto diz. O homem morre e vem o juízo. Aliás, ouviremos então uma sentença. Ouviremos uma sentença. Talvez o seu coração esteja dizendo: não há mais esperança então para mim, pastor. Mas eu quero dizer que a única vacina contra os enganos do inimigo, porque Satanás agora está dizendo a você: olha, não leve muito a sério isso não, porque isso é utópico. Pastor aí não tem autoridade para dizer isso. Talvez o inimigo fale isso para o seu coração. Mas a vacina contra os enganos do seu coração, como nós aprendemos na quinta-feira, é o conhecimento da palavra de Deus, como estamos hoje estudando. Hebreus 2:1, que nós lemos, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. O homem morre fisicamente e é definitivo. Ele não volta mais para esse lugar. Aliás, quando ele morre, a Bíblia está nos dizendo que ele estará diante de Deus, o santo justo, o juiz que é justo, e ele declarará a sua sentença a você. E você está preparado para ouvir essa sentença? Aí eu faço uma pergunta aqui, já levando a esta questão que nós falamos nós falamos um pouco antes. Você tem esperança? Olha lá, há esperança ao homem que morre, já que é definitivo? E eu digo sim, há esperança. Eu digo sim, o sacrifício de Cristo é eficaz para sempre. Ele não voltará para salvar os pecadores. Ele já o fez. Ele já se manifestou na carne. Ele já esteve neste mundo há mais de 2000 anos e promulgou a sua automanifestação. Ele promulgou a sua salvação. Ele não titubeou em nenhum momento. Por isso que há esperança ao homem que morre. Sim, o sacrifício de Cristo é eficaz. E é para sempre. Não se acaba. Até a sua volta. Ou quando o ser humano morre. Porque o homem morre fisicamente e é definitivo. Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? É uma pergunta que você deve responder. Eu digo que há esperança, sim, porque todos nós, como eu disse, por natureza, somos pecadores.
meu neto, ele é uma criança, tem 1 ano e meio. Ele é um pecador. Ele talvez não manifesta isso de uma forma muito visível, mas ele é pecador. E ele precisa compreender isso na sua consciência, que ele é um pecador. Todos nós somos pecadores e perdidos. Que por causa do nosso pecado estamos longe de Deus. E vindo a morte, como nós falamos, que é definitivo, acabam-se as oportunidades. Porque você entra em juízo e lê e ouvirá a sua sentença. Ouvirá a sua sentença. Mas há esperança sim, porque Deus prova o seu amor buscando o homem. Ele prova este amor em Jesus. Deus nos livra da morte e nos salva unicamente pela fé em Jesus. Que o seu sacrifício foi único e eficaz. Há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não brinque. Ou seja, como escaparemos nós se não levarmos a sério? Como escaparemos? Ele nos salva unicamente pela fé em Jesus. Nós somos salvos não somos salvos, por nossas obras. Não é porque eu sou bonzinho, não é só porque eu ajudo alguém que eu sou salvo. Não, a única meio é Cristo Jesus, a fé em Cristo Jesus. Somente pela fé somos feitos filhos de Deus. Muitos advogam dizendo, eu sou filho de Deus. Se não tiver Jesus, não é. Quando eu olho João 1,12, ou eu creio na Bíblia ou eu não creio nela. João 12 diz, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Há esperança ao homem que morre sim, porque o sacrifício de Cristo é eficaz e é para sempre, é para você essa noite. Porque você vai morrer, e este morrer é definitivo. E você vai pagar o preço de estar longe de Deus eternamente. Se em vida nós podemos, com a nossa consciência, compreender isso. Até quando não levaremos a sério? Até quando brincaremos com essas coisas? Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder, o direito, de se tornarem filhos de Deus. Há um engodo, há um engano de muitas pessoas que vivem nesse mundo achando que são filhos de Deus, mas se não tiveram uma experiência com Jesus, não compreenderam a sua palavra, como nós lemos lá, né? Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Pois há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem em Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. E se todos você está incluído, mas enquanto é vivo, enquanto você estiver vivo, concluo, dizendo que em Cristo, se compreendermos toda essa correlação entre os 3 pontos, nós compreenderemos que estaremos na presença de Deus eternamente. Porque levaremos a sério essas palavras. Não brincaremos com as coisas de Deus. Talvez muita gente fica nos bancos das igrejas, mas não são salvos. Não tem uma experiência com Jesus, não entregaram o seu coração, não reconheceram isso. Achando que essa vida durará para sempre, e não durará, você morrerá e não voltará aqui. Concluo, em Cristo estaremos na presença de Deus, diante de Deus, podemos experimentar o seu favor. Cristo volta para pôr um ponto final nessa história do pecado. Hebreus 9, 28, que é o texto que nós
finalizamos agora, diz assim: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Ou seja, aqueles que têm esperança, aqueles que realmente se renderam aos seus pés, aqueles que confiam na palavra, aqueles que levaram a sério essa questão. Há um lugar no céu para você. Há um lugar no céu para você. E nada será igual com aquilo que estamos vivendo hoje. Olha só. Não será igual. Você é a pessoa mais preciosa que Jesus tem na terra. Jesus, no seu sacrifício, ele morreu por você. Você que está aqui me ouvindo, você que está atento à palavra, ele morreu por você. Por isso que ele diz: venham a mim. Mas ele fala: venham a mim, não com um chicote, mas com uma voz mansa. Venham a mim, confiem em mim, para atravessar essa escuridão que o mundo hoje está enfrentando. E com razão, não é fácil. Nós podemos nos desequilibrar emocionalmente. Mas aqui Jesus está dizendo: confie em mim. Venham a mim, mas com uma voz mansa. Eu morri por você. Eu o amo. E desejo dar-lhe aquilo que o mundo não pode dar-lhe, que é a salvação. O seu dinheiro, o seu ouro, não compra a paz de Deus. Confie em mim. O que você vai fazer então, essa noite, já concluindo? Aceitará o seu convite? A resposta é sua. Jesus Cristo retornará, como nós vimos no texto. Ele aparecerá a segunda vez, como vimos no texto. Não sabemos quando ele retornará, mas a Bíblia dá indícios que as coisas estão começando a acontecer como a Bíblia nos ensina. Mateus 24, Lucas 21, depois você leia na sua casa. Ele voltará, retornará, não para repetir a sua obra de redenção. Ele não vai vir aqui para salvar ninguém. Enganam-se. Ele não fará isso, mas para consumá-la, para conduzir a sua igreja, que o espera, para a glória eterna de Deus, o qual ele foi chamado, para cumprir essa missão como homem, uma única vez. Quando esse dia chegar, você estará pronto para ir com Jesus? Há esperança para você essa noite? Não duvide dessas verdades, não brinquem com essas verdades. Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Não há como escapar do juízo de Deus sem Cristo Jesus. Não há. Pois já estamos condenados, a Bíblia diz. E nada podemos fazer a não ser confessar os nossos pecados ao Senhor Deus em nome de Jesus. Se você não confessar, não há esperança. Talvez passemos por essa pandemia e você volte o que você era antes, sem se preocupar com nada. Mas calma, Jesus vai voltar. E quando ele voltar, meu querido que me ouve, ele não vai salvar, ele vai julgar as pessoas. E vai levar a sua igreja imaculada para os céus. É só ler a Bíblia. Não temos tempo para isso agora. Não há como escapar do juízo de Deus sem Jesus. Cristo veio uma única vez para aniquilar o pecado do homem. Porém, agora, você que me ouve, está vivo. Ainda há uma oportunidade esta noite de você ter esperança. Não aqui, nesta terra, mas com Deus eternamente. O homem morreu uma única vez e depois disso virá a sua sentença.
Porém, agora que você está vivo, é o tempo de você compreender que aquele sacrifício de Jesus é eficaz e é para sempre. Ele é imutável na vida do ser humano. Cabe a você, cabe ao ser humano compreender. O último texto, gostaria que você abrisse lá em Romanos capítulo 10. Esse texto é importante você abrir aí, 10, de 8 a 11. Diz assim o texto, Romanos 10, de 8 a 11. Mas o que ela diz? Olha só, uma pergunta. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. A palavra está perto de você. A palavra está na sua boca, em seu coração. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Há uma compreensão aqui racional. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz as Escrituras, tudo o que nele confia jamais será envergonhado. Ou seja, há esperança. A palavra está com você, está no seu coração, está perto de você. Talvez você já ouviu isso várias vezes. Talvez você vai precisar ouvir mais vezes. Mas o homem morre fisicamente e é definitivo. O morto não fala. Pelo menos que eu saiba. Ele não retornará aqui para falar, pelo menos que nós temos experiência não. Esta passagem de Romanos capítulo 10, de 8 a 11, é uma das mais profundas da Bíblia. A palavra estava tão perto do povo escolhido de Deus. Eles se julgavam autossuficientes. Se você olhar, nós estudamos na Primeira Igreja Batista de Caiabu, o livro de Romanos, e os capítulos 5, 6 e 7, 8, 9, são terríveis no sentido assim de nos alertarmos para a religiosidade. E aqui o povo escolhido por Deus, eles rejeitaram a palavra veementemente. E você também vai desconsiderar? Pense nisso. Não há somente esperança em Cristo Jesus. A palavra está perto de você. Está em sua boca e em seu coração. O que você precisa fazer? É confessar. Agora, com a sua boca, que Jesus é Senhor. E crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Será salvo. Eu quero, nesta hora, que você, mesmo na sua casa, abaixe sua fronte. Feche seus olhos. Aqui se está se falando de esperança. Uma esperança que, se for humana, morre. Mas se for em Cristo, viverá para sempre, na presença dele. Eu quero que você, te dou esse momento para você que você pense sobre isso, reflita sobre a sua vida. As crises mundiais, elas continuarão, não se preocupe. Muitos morrerão. Mas enquanto estivermos vivos, nós podemos ter esperança em Cristo Jesus. Vamos orar? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro,
face-a de novo. Eu quero ser, um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, um vaso novo. Amém. Jesus Cristo é exaltado, é reverenciado, é digno de todo louvor, de toda glória, de toda adoração. Eu quero agradecer a você que esteve conosco nesse tempo permitido por Ele, nesses 50 minutos de culto e de exaltação ao nosso Deus. Obrigado porque a sua presença nos anima a continuarmos mesmo na distância, a revelarmos aquilo que nós ouvimos hoje, muito mais, que Cristo tem ao ser humano, a paz, a salvação, a dignidade de viver nesse mundo difícil em qual vivemos. Na próxima terça-feira eu quero estender esse convite a você. Às 19h30 estaremos aqui nesta live. Estaremos aqui da mesma forma, contridos e deixando que Deus fale ao nosso coração. Na quinta, às 19h30 também da mesma forma. E posteriormente vamos aí trazendo os nossos dias de culto, os horários. Mas marque na sua agenda, domingo às 19 horas, às terças às 19h30 e às quintas às 19h30. Conto com a sua presença. E a minha querida igreja, a primeira igreja batista em Caraiabu, irmãos, estamos com saudades. Não há dúvidas que esse tempo de isolamento, a Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a saudade, ela é realmente algo que está no nosso coração. Mas eu creio que num breve tempo nós estaremos juntos louvando e adorando o nosso Deus. Obrigado a você, mais uma vez, que está conosco. Vamos orar e assim terminarmos com a bênção apostólica. Pai, obrigado porque há esperança em Cristo Jesus. Obrigado porque a Tua palavra nos diz quem somos. Pecadores, maus, injustos, que morreremos uma só vez e depois enfrentaremos esse dia fatídico de cada um de nós. Enfrentaremos o juízo, a sentença de Deus. Mas se estivermos, ó Pai, ali juntos com Jesus, confessar a Jesus, a Bíblia diz que nós seremos salvos e estaremos com Deus eternamente nos céus, onde é o lugar onde esse mundo não experimenta. Abençoado seja o Senhor na vida dos meus irmãos, proteja-os, guarda-os, ó Pai, em nome de Jesus. Esta oração nós fazemos em nome do Teu Filho, que morreu uma única vez para remir e salvar os pecadores. E voltará a segunda vez para levar a igreja e os salvos em Cristo Jesus. Amém. E agora o amor de Deus o Pai, a graça reveladora de Jesus por cada um do ser humano e as consolações do Santo Espírito de Deus paire sobre esta igreja reunida, mesmo à distância, mas com o coração, o Pai, contrido, Deus, e alegre na Tua presença. E assim nós oramos. Amém. Deus seja louvado. Irmã Valéria, com oração silenciosa estamos aqui encerrando, e Deus nos ajude a completar a boa obra dele na nossa vida. Boa noite. Estejam em paz.